Sejam bem-vindos à TV Púlpito do Sertão Reformado. Agora, o que a canção disse? E na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui. Agora observam. Para aí, o desafio está aí. Esse preço, alguns não querem pagar. Para ser uma bênção. Aliás, para compartilhar a bênção. Gênesis capítulo 3. Vamos direto ao ponto. Gênesis capítulo 3, versículo 12. Gênesis capítulo 3, queridos, Gênesis capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 2. O 12, capítulo 12, 1 e o 2. Depois leremos o Salmo 67. Se tu uma bênção. O que é que diz Gênesis 12, os dois primeiros versículos? Vamos ler juntos novamente? Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei. E te... Se tu uma bênção. O triuno e majestoso Deus não chamou um homem apenas para uma jornada geográfica e sem sentido. Mas para a inauguração de um movimento redentivo, histórico e global. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, entendam isso. Deus não chamou, não convocou um homem apenas para uma jornada, um passeio geográfico, mas para a inauguração de um movimento redentivo, histórico e global. Esse é o resumo de uma boa teologia bíblica alicerçada no Antigo Testamento e no Novo Testamento. E por isso, vamos recapitular novamente o que há pouco já dissemos. Já dissemos 2 vezes. Vamos dizer a terceira: Marcelo, Taíla, Larissa. Deus não chamou, não convocou um homem apenas para uma jornada ou um passeio geográfico pelas terras do Oriente Médio, mas para a inauguração de um movimento redentivo, histórico e global. E nós percebemos no próprio texto narrativo, quando se vai interpretar a Bíblia, precisa se reconhecer o gênero literário, e o texto é narrativo. Nesse próprio texto narrativo registrado por Moisés, o autor secundário, porque o autor primário é Deus, nós percebemos na narração isso. Nós percebemos que Deus não chamou Abraão apenas para uma jornada geográfica, mas para inaugurar um movimento redentivo, histórico e global.
Agora vamos ler o texto à luz dessa fala. Do 1 até o versículo 3 ou 4, mais ou menos. Novamente o texto aí. Dissemos que Deus não chamou Abraão apenas para uma jornada geográfica, mas para a inauguração de um movimento redentivo, histórico e global. Agora vamos ler Gênesis 12 novamente. Até o versículo 3. E percebam como o que acabamos de falar está aí. Dentro de uma narração. Você não tem aí apenas proposições, você tem narração também. Vamos ler novamente? Ele está lá na Mesopotâmia. Aí Deus vai lá ao encontro dele e diz o que para ele? Ora, disse o Senhor a Abrão, até então era Abrão ainda, sai da tua terra, movimento, da terra da tua parentela, é necessário renúncias, e da casa de teu pai. É preciso entender que deve amar acima de tudo a Deus. E vai para a terra que te mostrarei. Movimento. Mas aí prossegue. Esse movimento tinha qual natureza? Qual a natureza desse movimento? Aí agora começa. De ti farei uma grande nação. E aí Deus não está pensando apenas em Israel não, viu? O Israel da antiga administração da Aliança da Graça. É para além do Israel da antiga administração da Aliança da Graça. Nós estamos inclusos aí nessa grande nação hoje. De ti farei uma grande nação e te abençoarei. Eu faço questão de dar ênfase, porque a mensagem de hoje ela está alicerçada nesses dois momentos desse imperativo. E te abençoarei e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção. Mas aí o versículo 3, ele vai afunilando e ele amarra agora. Observem. Abençoarei os que te abençoarem. E amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Agora, ênfase, a última parte. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Entenderam, gente? Deus não chamou Abraão apenas para uma jornada geográfica, para um passeio arqueológico, cultural, mas para a inauguração de um movimento redentivo, histórico e global. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. E a conexão das Escrituras, o que nós chamamos de, em hermenêutica, de continuidade entre o Antigo e o Novo, nos leva a recitar novamente Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3. A carta de Deus aos Gálatas, o capítulo 3. Ora, te abençoarei. E ele encerra o versículo, se tu uma bênção. Aí você vai para a carta de Deus aos Gálatas e você encontra aí a amarração da teologia bíblica desse movimento redentivo, histórico e global. A Bíblia tem conexões elaboradas por Deus, feitas por Deus. Gálatas capítulo 3. Vamos lá, deixe-me identificar aqui para a turma boa, para não ler todo o capítulo. A carta de Deus aos Gálatas, para quem está se familiarizando aí, depois no Novo Testamento, não é? Versículo 12, ou melhor, 13. Engraçado que aqui Paulo, ele evoca a narrativa de Abraão. Paulo está escrevendo Gálatas, e aqui no capítulo 3 ele tem em mente Gênesis, ele tem em mente aqui Abraão, é por isso que o sermão biográfico tem lugar, sim. Mas aí, depois que ele menciona Abraão, a ideia da justificação pela fé, mas que essa fé também ela não anda sozinha, ela provoca boas obras,
Aí no versículo 13 ele diz o quê? Gálatas capítulo 3, versículo 13. Todos juntos. Prossiga a leitura. Para que a bênção de chegasse aos... Agora leia Gênesis 12, versículo 2, à luz de Gálatas. Te abençoarei, e se tu uma bênção. Te abençoarei, coloca reticências, porque vem uma fala em seguida, e depois vai lá e pula para se tu uma bênção. Qual é a bênção que estava sobre Abraão, que chegou até os gentios? O movimento redentivo histórico global, na pessoa e na obra de Jesus Cristo. O movimento redentivo histórico global, na pessoa e na obra de Jesus Cristo. Isso é cristologia, a pessoa e a obra de Cristo. Primeiro destaque aqui, meus irmãos, preste bem atenção, grave isso. A bênção emana do alto e não de baixo. A salvação emana de Deus e não do homem. Eu te abençoarei. Não foi Abraão que foi. Abraão não foi ao encontro de Deus. Deus foi ao encontro de Abraão para abençoá-lo com a redenção, para abençoá-lo com a salvação, para abençoá-lo com a santificação, para abençoá-lo com a glorificação. A bênção, o movimento redentivo histórico global, primeiro alcançou Abrão, que depois passou a ser chamado Abraão. E estamos dizendo que a bênção, ela emana de onde? Do alto. A bênção, ela é redentiva, ela é histórica, é no tempo e no espaço, ela se torna tangível, palpável, visível, e ela é global. Eu te abençoarei, Abraão. É claro que ali, no tempo e no espaço, e nós chamamos de sensos plenos na hermenêutica, essa bênção envolve bênçãos materiais, mas principalmente a redenção. A bênção redentiva. A bênção emana de quem, gente? Ela vem de onde? De baixo ou de cima? Ela vem de onde? De cima. É do alto que vem a bênção. Efésios 4 nos é dito que aquele que subiu, falando do processo histórico redentivo de Cristo, aquele que subiu depois da ressurreição, foi aquele que desceu. Está lá, gente, Efésios 4. Vamos ler Efésios capítulo 4, versículo 11. Aquele que subiu, e aí falando do plano histórico redentivo, da pessoa e obra de Cristo, foi aquele que desceu. Quem foi que desceu? Assumiu a nossa plena humanidade, com exceção do pecado. E agora plenamente homem, plenamente Deus, para trazer a bênção que estava sobre Abraão, a redenção, a salvação. Foi Jesus, Efésios 4:11, vamos lá. Carta de Deus aos Efésios, capítulo 4. Isso, vamos lá, o 10. Obrigado, Rúbia. Todos juntos. Aquele que desceu. Que coisa linda, gente.
Aquele que desceu, quem foi que desceu do alto? Cristo. Cristo. Deixa o texto aí de Efésios. E vindo a plenitude dos tempos, Gálatas 4, e vindo o Kairos de Deus, e vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, plena humanidade, nascido sob a lei, para praticar obediência ativa, para resgatar os que estavam debaixo da maldição da lei, que não conseguiam cumprir a lei, por conta disso, culpados, réus. Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar a bênção que estava sobre Abraão. O movimento redentivo histórico global. Os que estavam debaixo da maldição da lei. Porque a lei diz, não cobiçarás, e você cobiça, meu irmão. Porque a lei diz, não adulterarás, e tu adulteras. Ninguém aqui escapa. Então, vindo o tempo de Deus, o Kairos de Deus, Deus enviou seu Filho. Aí você dá um pulo em João, o Evangelho. E João está focado no Logos, no aspecto divino de Cristo. E ele diz, no princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. E todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Aí você dá um salto no versículo 14. E João, movido pelo Espírito Santo, diz, e o Verbo, o Logos, se fez carne, tabernaculou entre nós, e vimos a sua glória, a glória como a do unigênito do Pai. Aquele que desceu, ele subiu. E ele subiu porque ele ressuscitou. Aí você tem encarnação e aí você tem ascensão, ressurreição e ascensão. Mas aí você dá um pulo em Hebreus, primeiro capítulo. Deixa Efésios aí, deixa só a Bíblia com Hebreus. Deixa a carta aos Efésios aí. Aliás, pode ir lá para João, sonoplastia. Pode ir, sim. Para mim basta por enquanto Efésios. Só queria esse versículo mesmo. Obrigado, Rubem, eu confundi com o 11. O 11 já é as consequências dele ter subido. Ele desceu, obediência passiva, obediência ativa. Por conta disso, ressuscitou e subiu, ascensão. Agora, eu citei o quê? Qual texto? Hebreus, primeiro capítulo. Observem. Ele não só subiu, aconteceu o que ao subir? O escritor aos Hebreus diz. Vamos lá. Carta de Deus aos Hebreus, o primeiro capítulo. Carta de Deus aos Hebreus, o primeiro capítulo. A bênção emana do alto. Eu te abençoarei, Abraão. E depois você toma a bênção. Vamos ler juntos, Hebreus? Havendo Deus, outrora, falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, característica da revelação de Deus, progressividade. Muitas vezes, diversidade, meios diversos. Havendo Deus outrora falado, ele quebrou o silêncio. Muitas vezes, progressivamente, e de muitas maneiras, diversidades de meios. Aos pais, os destinatários. Pelos profetas, os instrumentos. Nesses últimos dias, o Kairos de Deus, de Gálatas, nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, o segundo Adão, pelo qual também fez o universo, João 1:1, ou 1:3. Continua a leitura agora. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Agora observem, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Ele subiu para quê? Para se assentar no trono de Davi.
Ele é o descendente que Deus havia prometido a Davi, segundo a carne, que se assentaria no trono e desse trono jamais sairia. Quando ele ressuscita, ele sobe, ele se assenta à direita da majestade nas alturas. Ele se assenta no trono de Davi. Então essa é a bênção que está sobre Abraão. Eu te abençoarei. A bênção emana do alto, emana de Deus. Por isso toda a glória seja dada a quem? Toda a glória seja dada a quem? Igreja amada do Senhor. A Deus. Adão, sobre Abraão estava a bênção da redenção. Por isso Deus o chamou para um movimento redentivo, histórico e global. E a bênção sobre Abraão, uma pessoa, Jesus Cristo. Lá em João 8, Cristo disse: Abraão viu os meus dias. O que ele está dizendo é: Abraão conversou comigo. E Cristo, antes da encarnação, apareceu a Abraão naquela forma de 3 anjos. Lembram? Quando decidiu destruir Sodoma e Gomorra, 3 anjos. Quem eram deles? A segunda pessoa da Santíssima Trindade, antes da encarnação. Nós chamamos isso de cristofania, a aparição de Cristo antes da encarnação, do Kairos de Deus. Por isso, em João 8, ele disse: Abraão viu os meus dias. Abraão conversou comigo. Eu apareci a Abraão. A bênção estava sobre Abraão, muito especialmente redentiva, histórica e global. E hoje estamos aqui usufruindo dessa mesma bênção histórica, redentiva e global. A bênção chegou até nós. Agora, por que a bênção chegou até nós? Aí sim é a temática de hoje, é o miolo da mensagem de hoje. Ele não para, te abençoarei. O te abençoarei culmina em ser tu uma bênção. Sabe o que significa isso? Eu não estou chamando você para ser um depósito da graça, mas um condutor, um fio condutor, um canal. Abraão, eu não estou chamando você para reter a bênção. Eu estou chamando você para compartilhar a bênção da redenção histórica e global. Entende por que, como docente da igreja, escolhemos o tema 2026 geral, ser tu uma bênção? Não como muitos fazem por aí, com sensacionalismo barato, mas na perspectiva bíblica, teológica, sistemática e apelidada e reformada. Por isso Deus disse: sai da tua terra. É um movimento redentivo histórico, é um movimento redentivo histórico e global. Sai da tua terra. Eu te abençoarei e ser tu uma bênção. E essa bênção, por conta desse movimento histórico redentivo, esse movimento redentivo histórico global, ela chegou até nós hoje. Mas chegou por quê? Porque muitos e muitos seguiram os passos de Abraão. Muitos seguiram os passos de Abraão. A bênção, o movimento redentivo histórico global é um movimento. Foi passando de Abraão. Para quem mais? Vamos lá. A sua descendência. Isaac, Jacó, os patriarcas, Israel, nações, povos, pessoas ali de outras nações, Naamã, lembra Naamã? Raabe, nova administração da graça, todas as nações. Porque alguém entendeu, porque aqueles que seguiram o passo de Abraão entenderam que ele não foi abençoado para reter a bênção.
Nós fomos alcançados pela bênção de Abraão em Cristo Jesus. Logo também temos uma ordem: ser uma bênção. Compartilhar essa bênção. Nós continuamos nesse movimento redentivo, histórico e global. Movimento de compartilhar a bênção de Abraão. E a bênção de Abraão é uma pessoa, e essa pessoa é Jesus Cristo. Aí a minha pergunta que eu faço a você nesta manhã é: você tem feito isso? Eu não vou nem aqui adentrar em algumas nuances dessa bênção que envolve também o material. Não vou nem entrar nisso aqui, porque o propósito... Não vou me prender a ele, não. Não vou nem entrar nisso aqui. Aqui deixa para outra mensagem. É Deus te dar a bênção material e você reter. E você reter o que não é teu. Você só apenas mordão, mas você retém. Eu não vou nem entrar por aí, deixa para lá. Eu quero aquilo que é mais importante. O movimento redentivo histórico global, a salvação de Deus em Cristo Jesus. A pergunta é: você está retendo essa bênção de quem precisa? Se tu uma bênção com a tua presença e com a tua ação. Você pode pesquisar aí os melhores comentaristas, hebraístas do Antigo Testamento. E vou colocar ali 3 opções, mas eu fico com as 3. Quando Deus disse para Abraão: se tu uma bênção, número 1, você servirá de referência como é que Deus abençoou. Você servirá de referência do que significa ser abençoado por mim. Você servirá de referência para as nações, ou seja, farol. Farol. Segundo, vão olhar para você e vão desejar a mesma bênção. Eu quero a bênção de Abraão. É isso que Deus está dizendo. Eu quero essa bênção de Abraão. Vão olhar para Abraão, vão olhar para Israel e vão dizer: eu quero essa bênção de Abraão. Abençoa-me, ó Deus. E terceiro, você deve levar essa bênção, Abraão. Sai e vai, sai e vai, sai e vai, sai e vai, sai e vai. Conexão, Mateus 28. Aí o Kairos de Deus veio. A bênção de Abraão, que é uma pessoa, veio há mais de 2000 anos. Encarnação, obediência ativa, obedece à lei perfeitamente e conquista méritos para nós. Obediência passiva, bebe o cálice da ira de Deus que era para você e para mim. Assume o nosso lugar. Morte vicária, substitutiva. Sepultado. O ápice da humilhação. Filipenses 2. Desceu às profundezas do inferno, é isso. Ele desceu às profundezas do inferno, ele foi sepultado. O Criador está sepultado. Mas jamais a morte poderia prender o Criador no sepulcro. Ele ressuscitou. Ele subiu, mas antes de subir, se apresenta ressurreto e diz: todo poder me foi dado nos céus e na terra, Pantacron. Portanto, em virtude disso, vão e compartilhe a bênção de Abraão. Eu sou a bênção de Abraão. Vão e façam discípulo de todas as nações. A amada igreja do Senhor precisa tomar cuidado com as distrações eclesiásticas. Precisamos tomar cuidado para não ficarmos lambendo os nossos umbigos domingo após domingo. Precisamos tomar cuidado para que os narcisos não ganhem força dentro de nós mesmos. E ficamos ali sofrendo que todo respeito aqui, clinicamente, quem sofre disso, vou orar por você. E vamos se tornando uma igreja, eclesiasticamente, vamos sofrendo da enfermidade de obesidade eclesial. A igreja vai engordando de conhecimento, ela vai engordando de informação, mas não tem prática, não tem vida. É ortodoxia morta, que o Senhor nos livre disso. A bênção não foi dada para ser retida, mas para ser compartilhada. Água parada apodrece, água parada apodrece, água parada apodrece.
Responda você agora. Estava numa reunião maravilhosa com a nossa diretoria da OMP, na manhã de hoje. Maravilhosa, porque foi mesmo. Para tratarmos da nossa conferência reformada, né, Juan? Parabéns, guerreiro, e toda a diretoria. E o nosso conselheiro também, Diácono Luciano. Aguardem, vem bênção por aí. Próxima conferência reformada em outubro. Mas aí eu levei um outro assunto para a pauta apenas como recomendação e orientação. Tenho dito aqui do púlpito para as outras sociedades internas. No dia 10, dia 11 vai ter uma reunião também com todos os presidentes, 8 horas da manhã. Mas o desafio é diferente. Pedi para que traga um bolinho de leite, um traga de café, para a gente chegar aqui cedo e tomar café junto. Agora é só com os presidentes. Qual é a temática? Qual é a pauta? A essência dos trabalhos da sociedade interna. A essência dos trabalhos das sociedades internas. Qual é a essência dos trabalhos das sociedades internas? Se ela fizer isso ou aquilo outro, se não fizer, tudo bem. Mas se não fizer, a essência está em pecado contra Deus. Responda, igreja, qual é a essência dos trabalhos das sociedades internas? Qual é a essência, segundo a Bíblia, não segundo eu? O chefe supremo da igreja é Jesus Cristo. O supremo pastor da igreja é Jesus Cristo. O supremo bispo das nossas almas é Jesus Cristo. Então, a essência dos trabalhos das sociedades internas, segundo o dono da igreja, qual é? Quem levanta a mão para falar, com exceção dos presbíteros? Bora, Avelino. Vamos construir junto, ou melhor, vamos redescobrir. Bora, guerreiro, não tenha medo de errar, não. Eu também erro, guerreiro. Eu não sei de tudo também, não, meu irmão. Estou aprendendo, é sério mesmo. Se não fosse assim, eu não compraria livro. Estou aprendendo, guerreirão. Agora, há uma diferença entre nós dois. É que eu tenho que saber pelo menos um pouquinho mais do que você. Senão, meu irmãozinho, eu tenho que trabalhar na outra área, né? Mas esse saber mais um pouquinho do que você não me dá mais privilégio, traz mais responsabilidade, homem santo. Hebreus capítulo 5, os mestres serão cobrados pesadamente. Não tenha medo não, guerreirão, porque Cristo já morreu por você e por mim, até pelos nossos erros. Qual é a essência? União. Faz assim ainda, ó, no final. Jesus Cristo. Mas qual é a essência mesmo? União. Falou união. Avelino falou união. A essência dos trabalhos da sociedade interna. Ele pisou o pé dentro do conceito, mas está reducionista. Pisou o pé, guarda aí. Ele já citou união. Está dentro, mas está reducionista aí. E ele não tem culpa por ser reducionista, não. Nós estamos redescobrindo, né, guerreiro? A essência. Integrar a igreja à sociedade, disse o Sérgio. Está dentro, mas não para aí. Olha a essência chegando com mais força aí. Está dentro isso aí. Discipular, está dentro, mas ainda está faltando coisa aí, reticências. Quem falou mais aí foi Wanda? Foi o presbítero Roberto? Ah, é porque os presbíteros não. Isso, glorificar a Deus. Aí é o fim da essência. Vamos lá, igreja. Pregar olha só, como está tudo dentro aí. Pregar o evangelho. Oi? Obediência à palavra, a essência, está dentro, mas no todo está faltando. Vejam que são palavras que estão dentro do todo. Estão dentro do todo. Amar isso, Érica, está dentro. Amar o próximo, está dentro. Isso. Eu tenho dito aqui com frequência, gente. Eu tenho usado duas palavras aqui. Quem falou mais aí? Ir por todo mundo e pregar o evangelho. Isso, gente. Eu tenho dito com muita frequência. A essência do trabalho da sociedade tem dois braços. E de toda a igreja. Edificar os que já foram salvos, que significa contribuir com o crescimento na fé deles, com amadurecimento. E o outro braço, levar o evangelho para os perdidos, levar a bênção de Abraão para aqueles que precisam da bênção de Abraão. Essa é a essência.
fazer discípulo de todas as nações. E você tem na grande comissão as duas coisas, gente, ó. Ide por todo mundo e fazei discípulo de todas as nações. Ganhar os perdidos. Mas ele disse, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Edificação. Se a igreja se perder aí, ela pode ter movimentos por aí, ela pode ter eventos, mas o dono da igreja vai sempre olhar e vai dizer, saíram do trilho. Legal esses eventos, mas não estão contribuindo com a edificação dos santos e não estão alcançando os perdidos. Daí eu quero especificar carinhosamente. Não é para jogar a culpa em vocês, não. Você não deve fazer a obra por sentimento de culpa, mas movido por amor. O sermão de hoje à noite, motivações para continuar fazendo em 2026. Motivações para continuar fazendo em 2026. Não responda não, Juan. É só proatividade, para desafiar. Qual foi o jovem? Em 2026, a nossa UMP intencionalmente foi ao encontro dele e o levou até Cristo. Não responda não. Foi em 2025. É só para a gente refletir, guerreirão. Eu estou dentro dessa, viu? SAF. Qual foi a mulher não crente que intencionalmente a SAF levou até Cristo? Também não responda não. As representantes que levou até Cristo, 2025. O PH. João acho que está viajando. Meio de janeiro vai ser assim, essa oscilação é natural. E as datas caíram nas datas boas, né? Qual foi o homem não cristão que é o PH intencionalmente levou até Cristo? Não responda não. UPA. Qual foi o adolescente que a UPA levou até Cristo? Aí alguém chega para mim assim e vai dizer, mas quem salva é Deus. Oh, não me venha com esse argumento em o nome do dono da igreja, porque de fato quem salva é Deus, mas ele estabeleceu meios para isso. Foi ele que disse, ide, vão, e façam discípulo de todas as nações. Foi ele que disse a Abraão, sai da tua terra, vai para uma terra que eu te mostrarei, eu te abençoarei e ser tu uma bênção. Eu plantei, Apolo regou, Aí a turma só fica com o final do texto. É Deus que dá o crescimento. Leia o texto completo. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Mas o Deus que deu o crescimento, ele usou Paulo para plantar, Apolo para regar. O Deus que decreta os fins, ele pré-ordena os meios. Parece um pneu furado, vai baixando, né? Do contrário, irmãos, ele olhou para a igreja de Filadélfia, não tinha problema teológico. Aliás, Filadélfia não, por favor. Laodiceia. Não tinha problema teológico, ortodoxa. Não tinha problema com ortopraxia, prática correta. Mas tinha um problemão. Ortopatia. A igreja tinha tudo, meu amigo. Faltou amor. Faltou conexão com o alto. O mesmo problema de Éfeso, lá foi pior. O que é que ele diz daquela igreja? O que é que o dono da igreja, como é que ele descreve aquela igreja? É muito fácil ver o Senhor descrevendo Laodiceia, porque nós estamos num abismo cronológico e cultural. É muito difícil a gente querer pegar um diagnóstico desse de Cristo, o raio-x de Cristo, e aplicar nós mesmos, né? Vocês se dizem, o rei dizendo para a igreja, vocês se apresentam como? Número 1, não precisa ser na ordem, não. Vocês dizem, temos tudo. Não precisamos de nada. Aí o rei entra e diz, não.
Vocês são cegos. Vocês estão nus. E vocês são miseráveis. Querido Guilherme, eu não queria estar não como presidente da reunião para ler esse texto, não. Porque uma coisa é a gente citar Laodiceia, outra coisa é chegar para uma igreja, o dono da igreja está dizendo que vocês são cegos, vocês estão nus espiritualmente, e vocês são espiritualmente miseráveis, mesmo tendo tudo. Quem queria estar lá no lugar do pastor lá, do anjo da igreja, lendo essa carta? Alguém queria? Eu não queria, não. Eu deveria estar porque o Senhor me mandaria, mas não queria, não. Porque é muito bonito, gente. Aqui é força de expressão. É muito bonito a gente ler Laodiceia e dizer que é absurdo, não é? Como é que uma igreja chega num estágio desse? É muito fácil avaliar o outro, a outra igreja, o outro, a outra pessoa. É fácil demais. Mas quando o assunto é olhar para nós mesmos, gente, eu tenho muita preocupação com certos relatórios em RS, em ROs, quando só tem ninguém chega e diz, mas, porque se você chegar com mas, alguns têm medo de falar o mas, porque não é o caso do nosso presbitério, não, graças a Deus, não é? Mas, já ouviram a história do rei está nu, a fábula do rei? O rei está nu, já ouviram? O rei procurou um alfaiate para fazer uma roupa linda de rei para uma determinada festividade. Só que o tempo passou e o alfaiate vacilou e não fez. Ele corria risco de morte. O alfaiate teve uma ideia. Ele criou uma roupa invisível para o rei. Quando o rei chegou, ele disse, cadê a roupa? Está aqui o rei, cadê a roupa? Só vê quem é inteligente. Massageou o ego do rei. Essa roupa só vê quem é inteligente, rei. Automaticamente o rei, que roupa linda. Só que o rei só vê quem é inteligente. Entra os serventes do rei. Cadê a roupa, o rei? Aí os serventes. Só vê quem é inteligente. Todo mundo querendo ser inteligente. Que roupa linda! Aí o rei se apresenta nu diante do seu povo e o povo fica, só vê a roupa do rei quem é inteligente. Como todo mundo quer ser inteligente, mas está linda. Mas aí aparece uma criança com toda a sua ingenuidade e diz, mamãe, o rei está nu. Eis aí o desafio de ser pastor profeta. É encontrar muitas vezes as pessoas dizendo que roupa linda, que maravilha. Aí você chegar como o espírito de Micaías e dizer, não, o rei está nu. Por isso que João Batista pagou um alto preço, Cadu. Até rimou, hein, guerreiro? É por isso que João Batista, meu irmãozinho, porque João Batista chegou e disse, o rei está nu. Jeremias entra no templo, está lá o rei e os profetas. Assim diz o Senhor, submetam-se como disciplina à Babilônia. Aí os profetas vendidos. Esse homem está a serviço da Babilônia. E partiram para cima, literalmente, gente, meteram o tapa em Jeremias. Leia Jeremias. Deram tapa em Jeremias. Eu estou falando que profetas deram tapa em Jeremias diante do rei. E para completar, o rei ainda mandou colocar numa cisterna. Dizer que o rei está nu, são poucos que têm coragem, porque o preço para pagar é alto. Então é melhor dizer que roupa linda. E só diz quem é inteligente. Oh, Deus! Ó Senhor dos exércitos, livra-nos de nós mesmos, Senhor. Livra-nos de nós mesmos, Senhor. E não nos deixe estar nu espiritualmente e o outro dizendo que roupa linda. Nos ajuda, Senhor, no nome de Jesus Cristo. Amém.
A clássica até como está aí. Presbítero Humberto como professor mais um ano. E nós desejamos que a nossa SAF prossiga trabalhando, muito especialmente com a essência do trabalho, levar mulheres a Cristo e edificar as que já estão. E aí, a primeira é essa parte, eu vou para a segunda parte já já. Clássica até como está lá, Juan. Seja apenas Paulo, seja apenas Apolo. Um planta, eu não rego. O crescimento quem dá é Deus. Nós não vamos aqui dizer, tem que ser 50 jovens, não, aí é com o Senhor. Mas nós queremos ver jovens intencionalmente trazidos pela UMP. Clássica até como. O PH, quem é os homens do PH? Levante a mão aí. Queremos ver homens sendo levados a Cristo. UPA, queremos ver adolescentes sendo levados a Cristo. Ah, é demais, professor, aí é demais. Marcos capítulo 2. Rapidinho, Marcos capítulo 2. O que é ser bênção? Um exemplo do que é ser bênção. O que significa levar a bênção de Abraão? Está aí, ó, Marcos 2. Abra a sua Bíblia. Marcos 2? Marcos 2, isso. Foi a mensagem de quinta-feira. Marcos 2, vamos lá. Dias depois, ele estava voltando de uma viagem missionária a Cristo. Entrou Jesus de novo em Cafarnaum. E logo ocorreu que ele estava em casa. Qual foi a consequência disso? Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo juntos à porta eles achavam lugar. E anunciava-lhes a palavra. O Senhor Jesus, meu amigo, ele não abria mão da sua identidade, da sua missão. O povo se reuniu diante dele, palavra. O povo se reuniu diante dele, palavra. Identidade e missão do rei. Prossigamos. Alguns foram, preste bem atenção, Romerito. Alguns foram ter com ele, fazendo o quê? Toda a igreja agora. Levado por 4 homens. Prossiga a leitura. O versículo. E não podendo aproximar-se dele, não puderam por quê? O texto diz, por causa da multidão. Descobriram o eirado, primeiro andar, no ponto correspondente ao que ele estava. Preste bem atenção, gente. No ponto correspondente onde ele estava. Ele quem? Carlos, como você falou domingo aqui, guerreiro, até nisso eles se preocuparam, guerreirão. Ó, no ponto onde ele estava. Ah, que lição, que lição. Fazendo uma abertura, fizeram uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Prossigam. Cristo agora olha e diz, olha para o alto e diz, vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, toda a igreja, só até mesmo. O paralítico foi ter com Jesus sozinho? Foi? Ele não conseguia. Paralítico. Quem levou o paralítico até Jesus? 4 homens. Esses 4 homens, o Senhor identificou neles algo precioso. O quê? A fé, meus irmãos. Vendo-lhes a fé. Agora observem, espiritualmente o que não falta é gente paralítica em Petrolina, em Juazeiro. Paralítica espiritualmente por causa do pecado, o original, o atual. Escravos de Satanás, e esses paralíticos precisam dos Andrés, eles precisam dos Filipes, eles precisam de Juan, eles precisam de Rayane, agora precisam ter fé. E aqui nós falamos que a fé, ela gera movimentos missionários e missionais. A primeira visão, eles creram que Jesus podia salvar o paralítico, curá-lo. Segundo, determinação. Chegaram à multidão, mas a multidão não impediu que eles procurassem uma saída. As casas daquela época, elas tinham uma escada por fora. E como que um terceiro andar. O teto com os objetos da época, com o material da época. Então eles subiram, esforço. Ainda atentaram para trabalho de engenharia, a estratégia, atentaram para que lado estava Jesus ali na casa. Eles ainda se importaram com isso, viu, Marcelo? Aí alguém poderia dizer, não, o importante não importa onde Jesus está, não é?
Importante descer. Não, a Bíblia diz que eles se importaram de que lado estava Jesus. Preste bem atenção. O Deus que é soberano, Ele não anula a nossa responsabilidade de usarmos bons métodos, boas estratégias, supervisionadas pelos princípios da palavra do Senhor, com o objetivo de levar os paralíticos até Cristo. E Cristo vai dizer para eles: perdoados estão dos teus pecados. Nós somos os 4 homens dessa narrativa. A primeira igreja presbiteriana deve ser esses 4 homens. A OMP deve ser esses 4 homens, 4 mulheres. A UPA deve ser esses 4 homens, 4 mulheres. Isso aqui é só exemplo, referência, gente. Precisamos levar pessoas até Cristo. Quem foi que levou Pedro ao encontro com Cristo? Quem foi que levou Pedro até Cristo? Quem foi, gente? O seu irmão André. André chegou para Pedro e disse: chega aqui, eu não te conto. É aquela conversa normal, gente, do dia a dia. É a liturgia do ordinário. Não precisa de coisa formalizada, não. Vem aqui, eu achei o Messias. Chega. Quando Pedro se aproxima, o Senhor Jesus dialoga com ele. Vocês entendem, gente? Quem levou Natanael até Cristo? Felipe. E quando Cristo olhou, disse: eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Aí Natanael disse: tu me conhece de onde? Quando você estava debaixo de uma figueira, eu te vi. Rabi, louvado seja Jesus Cristo. Mas Felipe teve que levar Natanael até Cristo. A primeira igreja tem que ter essa consciência. Nós somos os 4 homens, as 4 mulheres. Apenas uma referência. Vamos levar pessoas para Cristo em 2026. Até Cristo. E dali é Cristo e a pessoa e Cristo. Do contrário, meus irmãos, vamos ficar fazendo o que alguns estão fazendo por aí, festinhas para massagear ego de gente. Nós não somos contra festas não, viu? A igreja do Senhor tem que festejar. Ela tem que celebrar. Agora, o que não pode é ela perder a essência dela. Celebrar é consequência. Festa é consequência. É consequência de ver pessoas sendo arrancadas das trevas para a luz. Das trevas para a luz. E elas confessando, gaudindo Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Sê tu uma bênção, Cadu. Sê tu uma bênção aqui. Quando estiver cantando, cante para além do cântico. Seja uma bênção quando estiver aqui. Cante para salvar os perdidos. Cante para edificar os salvos. Eu estou saindo agora dos perdidos, fazer discípulos. E edificar os salvos, Mateus 28. O que temos feito para edificar os salvos? Alguém tem ficado invisível aqui na igreja? Por razões diversas. Às vezes por conta das nossas distrações mesmas. Algum membro invisível na igreja? Porque nós deixamos ele invisível? Não, né? Hã? Algum membro invisível na igreja? Não, né? Nenhum membro invisível na igreja. Nenhum membro invisível na igreja. Agora, esse trabalho de não deixar nenhum membro invisível na igreja não foi dado somente a mim. Não foi dado somente a mim, não. Não foi dado somente a mim, não. Oh, já, minha esposa querida, preciosa. Ela fez um DR comigo ontem, bem maravilhoso, sobre algumas coisas. Mas, como disse o meme lá do grupo PH, quem diz o que eu tenho que gostar é ela. Quem assistiu o meme lá daquele casal? Eu assisto, é bem legal, de forma bem cômica. Eu tenho que indicar esse da Já. Eu tenho que indicar esse. Aí quando eu paro para ler um livro como esse, Burnout, acometendo os pastores, Burnout, queimar, até não ter mais fogo para oferecer.
um alicerce escriturístico, aí você percebe que muitas vezes o burnout é porque estamos fazendo o que Deus não chamou para fazer, por medos diversos. Cristo não teve nenhum problema quando os discípulos disseram, a multidão está te procurando. Ele falou, não, eu preciso ir em outras regiões também. Para isso é que eu vi. Para isso é que eu vi. Eu vim. Eu preciso ir em outras regiões também. Foi para isso que eu vim. Então, vamos embora, não? Hã? Cristo deixou Lázaro ser sepultado. Mas Maria e Marta queriam na hora, lembram? Até se zangaram com Cristo. E ele propositadamente dá uma lição a você e a mim. O tempo é o dele. A logística é a dele. A dinâmica é a dele. E é tudo para a glória dele. Aí pastores com burnout. E eu fui abençoado com esse livro esse dia. Um colega pastor disse, me deu o teu endereço que eu vou mandar para ti. Leia esse livro, meu irmão. Reverendo, leia. Eu sei que você é um trator, então leia. Leia, por favor, leia. Continue sendo um trator, mas leia esse livro. Por favor, leia que eu passei por isso. Mas a mensagem aqui não é por conta disso, não. É porque a logística de Deus para a igreja é essa que eu estou falando. Cada um conforme o dom que recebeu. O dom que recebeu. Estamos edificando salvos. Temos notado a ausência de ovelhas. Agora vai aqui uma observaçãozinha, viu? Quando notar a ausência, muito cuidado quando procurar as ovelhas ausentes do que algumas dizem. Que algumas se ausênciam por razões pecaminosas. Mas elas nunca vão dizer isso para você. Aí ela vai te usar como cobaia para bater na igreja. Muito cuidado. Tem casos e casos. Mas aqui eu quero pensar mesmo nesses. O que é que diz a primeira carta de Deus aos Tessalonicenses? Triagem pastoral. Eu uso já há um bom tempo. Ele olha para a igreja e diz o quê? Observem os submissos. Admoeste os submissos. E o que mais? Ajudem os desanimados. E socorram os fracos. Na igreja tem 4 tipos de pessoas, vai ser assim até a volta de Cristo. Aqui acolá um sai de desanimado, vai para insubmisso. Aqui acolá um sai de submisso, vai para fraco. É assim, meu irmão. É uma dança eclesiástica por conta do nosso pecado. O problema é que quando alguém te procurar, ela está no ponto de submisso, cuidado que ela vai te pegar com cobaia. Eu não venho mais porque ninguém me dá um bom dia. Eu não venho mais porque... Aí você faz a primeira pergunta, e você deu bom dia a quem? Visitou a quem? Ajudou a quem? Falou com quem? Ou mania que a gente tem de querer só que o outro... O que foi que Deus disse a Abraão? Eu te abençoarei. E ele encerra dizendo o quê? Ser tu uma bênção. Eu não estou dizendo que às vezes algumas observações sejam erradas, não. Às vezes deixamos lacuna mesmo, precisamos tomar cuidado. Ninguém pode entrar aqui e sair sem ser notado. E muito menos por critérios mundanos, econômicos. A mesma atenção que você dá para o pobre andrajoso tem que ser para o rico. A mesma atenção que você dá para o rico, dê para o andrajoso. Pois o valor dele não está na sua poupança. Está em ele ter sido feito à imagem e semelhança do Senhor. E se for alcançado por Cristo, por ele pertencer a Cristo Jesus. Eu me rejo assim como pastor e eu peço sempre ao meu Deus. A atenção que eu devo dar como pastor é a mesma para o rico, é a mesma para o pobre. Pois o dinheiro do rico e a pobreza do pobre não me governa. Quem me governa é o dono da igreja, Jesus Cristo. Eu vou contar essa aqui. Essa eu tenho que contar. Assumi a igreja no sertão. Imaturo ministerialmente. A gente, como é bom amadurecer. Só que essa decisão não foi de maturidade não, viu? Como é bom amadurecer, gente. Às vezes eu olho para o retrovisor assim no meu ministério, de 24 anos de ministério, olha. Eu já falei aqui. Você já fez assim? Olhou para o retrovisor, aquela olhadinha na história sua. Já fez isso, Guilherme? O que eu vou contar agora não tem a ver com isso, não. Foi diferente. Assumi a igreja e todo aniversário tinha um cara lá que era poeta, aquela região ali é de poetas.
Santa Terezinha, Tabira, Fora de Gazeiro, Sertânia, região de Poeta mesmo. E todo o aniversário da igreja, esse amado, não crente, mas era esposo de uma mulher crente da igreja, por ocasião do culto, declamava uma poesia. Por ocasião do culto, o não crente. Primeiro aniversário, estando como pastor da igreja. Eita, meus irmãozinhos, ore pelos vossos líderes. Nós também erramos, mas também até quando acertamos, a pancada é pesada. Até quando a gente acerta, meu irmão, a gente desagrada muita gente. Reverendo, deixa eu explicar para o senhor aqui. Todo aniversário da igreja, o fulano de tal, ele era dono de uma loja. Presta bem, dono de uma loja. Ainda narraram isso para mim. Ele é esposa da irmã, gente boa, a irmã tem nada a ver com isso. Ele é dono de uma loja aqui na região. Já faz um bom tempo que todo culto ele declama uma poesia. E queremos também ver isso com o Senhor para este ano também. Eu falei, eu louvo a Deus pela vida da esposa dele, é uma bênção, já tinha tido contato com ela. E quanto à graça comum, que maravilha que ele é um poeta. Inclusive, já havia encontrado ele também. Só que por ocasião do culto, ele não vai declamar poesia aqui, não. Reverendo, vai não, irmão. Reverendo, vai não, irmão. A igreja é do Senhor Jesus Cristo. Reverendo vai ser vai ser pesado, porque mais de 5 anos declamando. Vai não, meu irmão. A igreja é do Senhor Jesus Cristo. Mas você sabe aquela intimidação velada? Ele é dono de uma loja aqui. Não estou inventando aqui não, gente. Ele é dono de uma loja. Ele pode ser dono de 10 Ferrari, meu irmão. A igreja tem dono, Jesus Cristo. Ele faça um bom uso das Ferrari dele. E a gente não tem que ficar triste porque o irmão tem 10 Ferrari, não. Eu fico feliz que não vejo alguém prosperando. Agora, a tua prosperidade não me compra, pois já fui comprado com o sangue de Jesus. É Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida. Perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias, e Ele virá. Vamos lá, igreja. Soberano em poder, Ele virá, e o governo está nele. Consigo a sua recompensa, Ele virá, aleluia! Soberano em poder, Ele virá, e o governo está nele, vejo o que Ele traz, consigo a sua recompensa, Ele trará a sua recompensa. O meu sonho um dia é comparecer diante dele. A Bíblia diz que ele vai passar a vista ao seu exército e ele chamar pelo meu nome, Luiz Ronilson. Ah, querido, esse é o meu maior, essa é a minha maior placa. É de que, gente? Diz aí, de homenagem. Servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. E aqui eu não sou contra a placa de homenagens horizontais, não, por favor. Sem frescura, né? Mas a minha placa principal é essa, meu irmão. Minha obsessão é ouvir da boca dele: entre no reino do meu Pai. Aleluia! Ah, querido, eu sou empolgado mesmo por ele. E meus pés são de barro. Eu luto contra os meus próprios pecados, gente, mas eu sou empolgado por Ele. Eu lembro que Deus derramou um avivamento sobre John Wesley, na Inglaterra, e a igreja estava tomada por uma ortodoxia morta, a igreja institucional. E aí, no início, deram o púlpito para ele pregar, mas ele, com aquele jeito ousado de pregar, governado pelo Espírito Santo, não agradou muito aos bispos pomposos, né? Que pregavam de forma rebuscada. Não agradou muito, porque o Wesley era um vulcão, era um... Aí veio a decisão.
Está proibido de pregar nos púlpitos da igreja anglicana da Inglaterra. Sério mesmo, não estou inventando não. Pode ler. Foi o que ele disse, guerreiro? Depois daí, proibiram mesmo. Aí ele disse, o meu púlpito, doravante, será o mundo, as praças. Quem tem convicção de Deus não teme homens. O meu púlpito, doravante, será as praças, as ruas, as feiras livres. John Wesley. Graças a Deus que aqui nós temos uma igreja séria. Jamais fará isso. Se tu uma... Agora caminha para o encerramento. Leia de novo a última parte do versículo 2. Se tu uma... bênção. 3 aspectos aí dessa bênção. Conceituamos ela. Movimento redentivo histórico global. 3 aspectos dela. A sua origem teocêntrica. Te abençoarei. Segundo, a sua direção missionária. Se tu uma bênção. E terceiro, o fim é doxológico. Para a glória global de Jesus Cristo. Se tu uma bênção, tem como, ela é teocêntrica na origem. Deus. Ela é missionária na direção, é o outro, é as nações, os povos, etnias. E ela é doxológica na sua finalidade, para a glória global de Deus. Vamos ler o Salmo 67, encerrando aqui essa mensagem da primeira EBD de 2026. Na sua origem, essa bênção é teocêntrica, te abençoarei. Na sua direção, ela é missional e missionária. Se tu uma bênção para as nações. E na sua finalidade, ela é doxológica, para a glória de Deus. E você vê esses 3 aspectos, fazendo uma parceria com Gênesis 12 e o Salmo 67. Vamos lá então? Aí também fala de bênção. Aí também é o movimento redentivo histórico global. Vamos ler juntos, Salmo 67. Toda a igreja. Entenderam agora, gente? Nesse salmo aí, se você quiser deixar de lado Gênesis 12, você tem a mesma coisa aí. A bênção, a sua natureza e esses 3 aspectos. Na sua origem, teocêntrica. Na sua direção, missionária. E na sua finalidade, doxológica. Dito isso, vamos ler novamente agora, só uma leitura com bastante calma, que eu vou só parar na palavra. Vamos lá, novamente, Salmo 67. Anote na sua Bíblia, quando sair para ir trabalhar, leia o Salmo 67. Quando sair para estudar, leia o Salmo 67. Quando vir para a igreja, leia o Salmo 67. Seja Deus gracioso para conosco e nos... Ele disse a Abraão, eu te abençoarei. E faça resplandecer sobre nós o rosto. Beleza? Agora continua a leitura. Para quê? Para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. E uma vez que ela conheceu, as nações conheceram a salvação, qual é a finalidade agora? Louvem-te os povos, ó Deus. Louvem-te os povos todos, só até mesmo. Você tem aí a origem teocêntrica, a direção missionária, todos os povos, e a finalidade doxológica, para a glória de Deus. Para a glória de Deus.
Nós temos que pensar aqui no crescimento da igreja, não é para ostentação gospel, eclesiástica, veja o tamanho da nossa igreja, não. É para a glória de Deus. É para a exaltação de Deus. Que o Senhor nos ajude. Seja uma bênção. Seja uma bênção na vida da sua esposa, do seu marido, dos seus filhos, da sua família. Leve a bênção de Abraão, leve Cristo. Seja bênção no falar. Seja bênção até não fazer a crítica. Você tem liberdade, mas seja bênção até não fazer a crítica. Seja bênção até oferecer ideias. Seja bênção. Seja bênção quando a ideia não for abraçada. Há tempo para tudo na vida. Seja bênção no ministério de cântico. Nós não queremos uma reunião de doutrina aqui como se fosse meia boca do ministério de cântico. Vocês são bênçãos, viu? Mas nós não queremos uma reunião de doutrina como se fosse uma meia boca. Não, não, não. Reunião de doutrina é edificação dos salvos. Zaqueu não é meia boca, é salvação dos perdidos. Departamentais, edificação das mulheres salvas. Mas eu quero ver outro projeto aí da SAF para salvação das mulheres perdidas. Talvez o chá das mulheres, o chá evangelístico. Sandrinha, eu estou olhando para a Sandrinha aqui, ela representa as demais. Porque a Sandrinha é sócia emérita, não é, não? A Elaine está chegando hoje de viagem, que é a presidente. Mas aqui é qualquer mulher da primeira igreja. O MP, a leitura do livro ao PH, virá orientação aí para o PH, viu? A leitura do livro é para edificar, não é para mostrar que sabe, não. É para edificar. E vai ter rodízio. O presidente não está aqui não, mas eu já falei isso para ele uma vez. Vai ter rodízio de quem vai ministrar. Vai ter rodízio. Tem gente com talento, com dom ali também, que pode abençoar também. A OMP, a mesma coisa, falou isso para o Juan. Reúne a mocidade, vê alguns jovens que tem talento para isso e bota para dar estudo. Edificação de sala. Mas também vamos partir para cima e alcançar os jovens não crentes. Culpa a mesma coisa. E é por conta disso que o nosso colégio pastoral começa este ano e começa hoje o cantinho da oração do colégio pastoral, sabia? Com a decisão nossa do colégio pastoral. Todo primeiro domingo do mês, domingo de ceia, o colégio pastoral vai estar aqui às 17 horas orando. Orando por nós mesmos e orando pela igreja. Orando por nós mesmos e orando pela OMP. Orando por nós mesmos e orando pela UPH. Orando por nós mesmos e orando pela SAF. Orando por nós mesmos e orando pela UCP. Orando por nós mesmos e orando pela UPA. Orando por nós mesmos e orando pelo Ministério de Cântico. Orando por nós mesmos e orando pela sonoplastia. Orando por nós mesmos e orando pelo Ministério de Família, Minha Casa, Casa de Deus. Orando por nós mesmos e orando pelo Ministério Zaqueu. Orando por nós mesmos e orando pelos visitantes. Orando por nós mesmos e orando pelos empresários de Petrolina. Orando pelos empresários de Petrolina. Se a cidade vai bem, vai ter pão na tua casa. Preste bem atenção. Deus disse ao povo que estava na Babilônia: orai, orai pela paz da Babilônia. Preste bem atenção. Orai pela paz da Babilônia. Esse é o Deus que ninguém vai colocá-lo numa caixinha. Eu continuo fazendo isso. Primeiro eu celebro quando eu vejo um novo estabelecimento surgindo. É o que mais tem em Petrolina hoje. Primeiro eu celebro. Já dá testemunho desse. Ah, que coisa boa. Logo em seguida, lá mesmo eu digo: ó Senhor, abençoa. Que os petrolinenses enxerguem esse projeto, essa loja, essa lanchonete, esse restaurante, porque se prospera, eu prospero, a cidade prospera, a igreja prospera e Deus é glorificado. Temos que ter essa mentalidade. Como é que pode um cristão torcendo para que a sua empresa entre em falência? Aí tu vai perder o emprego, ô menino. Ah, mas ele é ímpio, você também um dia foi ímpio. Nós vamos orar também agora aqui acolá pelos empresários da igreja, para aqueles que estão estudando. Oração é meio que graça. Não tem nada a ver com teologia da prosperidade, não. Eu quero distância dela. Agora também levar a igreja a orar, meu irmão. Isso é bíblico. Leia a liturgia da igreja antiga. Ela orava, 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 orava.
Me respondam aí por que Moisés, enquanto estava com o cajado orando, levantado, o exército vencia. A mão cansada e baixava, o exército perdia. Por que Deus consente com isso? Vai questionar Deus? Deus é didático, Deus é pedagógico, Deus é estratégico, Deus usa símbolos. Não é crendice, não é paganismo. E quando a mão desce e ele não suporta mais, Deus está dizendo: ninguém faz nada grande sozinho. Arão e Ur. Quem foi que chegou para ajudar Moisés, para segurar ali o cajado? Arão e Ur. Eles não chegaram para tomar o cajado da mão de Moisés, porque foi Deus que colocou o cajado na mão de Moisés, é Deus que tira. Mas eles chegaram, deixaram o cajado na mão de Moisés, uns colocou do lado, o outro do outro, o cajado voltou e o povo venceu e Deus foi glorificado. Agora, sabe o que é impressionante? E aqui está na hora já de encerrar. O Senhor Jesus diz o que para aquele paralítico? Perdoados estão? Qual foi a reação dos fariseus e dos saduceus ali que estavam ali? Qual foi a reação deles? Celebraram? Vibraram? Deveriam, né? Deveriam ter vibrado, né, irmão? Porque ali está o Senhor salvando o homem. Qual foi a reação dos fariseus? Qual foi a reação dos saduceus e fariseus ali diante de Cristo? Quando levaram aqueles 4 homens? Que absurdo! Isso é inadmissível. É assim, gente. As pessoas que deixam de olhar para as Escrituras a partir de Deus e para a glória de Deus, elas passam a olhar a partir de si mesmo, para a glória de si mesmo, aí vão tentar encontrar falha em tudo. Que absurdo! Deveriam celebrar ver um homem sendo curado fisicamente e curado espiritualmente. Não. Indagaram Jesus. Que absurdo! Quem é Ele? Só Deus pode perdoar pecados. Aí o mestre por excelência sabe também responder. Como foi que o mestre respondeu? O que é mais fácil? Dizer: perdoado você está? Ou dizer: levanta-te e anda? Responda a igreja, biblicamente, não de acordo com o pastor Luiz Ronilson. É por isso que quando alguém chega para mim: mas eu não acho isso. Mas não é o que você acha, não é o que eu acho, que a Bíblia diz. Essa conversa comigo não funciona, meu irmão. Mas eu não acho isso, não é o que você acha, muito menos o que eu acho, porque a Bíblia diz, meu irmão. É simples assim. O meu pastor que me discipulou, ele dizia assim: olha, ele me disse para mim uma vez, agora já estou no pastor, ele disse: olha, nunca coloque as suas ideias e a igreja. Não é a ideia da igreja contra a sua ideia, pastor. Coloque a Bíblia diante da igreja e deixe a igreja decidir entre o que Deus manda e o que ela acha. Que mensagem, hein? Bote a Bíblia na frente da igreja e diga assim: é o que Deus diz, o que vocês acham. Vão ficar com quem? Com o que vocês acham ou com o que a Bíblia diz? Eu não me esqueço desse conselho pastoral dele, pastor Agemeiro. Não ouse colocar briga de ideia, da tua ideia. Não, Deus, isso aqui é a Bíblia. Rapidinho, primeiro que você sai de cena e diz: agora resolvam com ele. Sai de mansinho e resolva com ele. Só apenas porta-voz. O que é mais fácil, igreja? Hoje, o que é mais fácil? Já conhecendo a Bíblia. Dizer: levanta-te e anda, ou dizer: perdoado estão dos seus pecados? É não, Galdino. Por que pareça, guerreiro. Para isso, o mais fácil é? Não. Sim, o mais fácil. Falou o mais fácil? Correto. Eu que entendi errado, me perdoe, guerreirão. O cheiro está certíssimo. Qual é o mais fácil? Mandar levantar e andar. Excelente. Fui eu que entendi errado, guerreiro. Falha de comunicação, ruído. Perdoe-me. Está certíssimo. Mas para que vocês saibam que eu tenho poder para perdoar pecado, que é o mais difícil, para que vocês saibam que eu sou Deus, eu vou fazer o mais fácil. Levanta-te e anda. Eu imagino a cara dos caras, meu irmão. É isso, Galdino. Esse é o Senhor da igreja. Igreja, olhe para Ele. A direção é Ele que dá. A direção é Ele que dá.
Olhe para mim apenas como porta-voz dele. Enquanto eu estiver dizendo o que ele diz, amém. Quando eu disser o que ele não diz, amém. Agora, verifique se é, de fato, o que ele diz e o que não é. Não venha com astrologia não, porque a espada está bem afiada no Senhor e para a glória do Senhor. Porque na área do YouTube agora, o que não falta agora é doutores do YouTube. Doutores de teologia formados pelo YouTube. Doutores de teologia formados por postagem no Instagram. Doutores em teologia formados pela postagem no TikTok. A mensagem do TikTok. O cara passa o dia todo ouvindo os teólogos do TikTok, aí eles chegam na igreja, menino, parecendo um pavão. Arrotando conhecimento. Aí, com o tempo, você vai ganhando amor no coração, aí você só faz uma pergunta, o cara se desmonta todinho, parecendo aquele coisa de açúcar. Como é que é, guerreirão? Branco, branquinho. Algodão doce. Uma perguntinha, um algodão doce. Que o Senhor nos ajude. Se tu uma